Nós estamos celebrando esta solenidade de São Pedro e São Paulo, e é uma solenidade que particularmente eu gosto muito de celebrá-la, de presidi-la, porque gosto muito de meditar a figura ou as atitudes ou a vivência da fé de São Pedro e de São Paulo. Nos ensina muito perceber aquilo que os relatos bíblicos falam desses dois homens de fé. Porque nós, mergulhando naquilo que o relato bíblico nos diz, nos testemunha, nós vemos homens que foram moldados por Deus, né? Nós vemos uma vida transformada. Nós vemos Deus operar neles aquilo que Ele deseja operar em mim e em você, nos moldar, transformar a nossa vida. E, claro, transformar para melhor. Então, olhando os seus testemunhos, nós percebemos, por exemplo, em Pedro, pescador, homem simples. Ele conhece Jesus através do seu irmão André. Então, o testemunho de André faz com que Pedro encontre com o Cristo. Então, aqui já também nos mostra que muitas vezes na nossa vida nós conhecemos o Cristo e a ação de Deus, ou tivemos um encontro pessoal com o Cristo e a fé através de um irmão, de uma irmã que nos convidou, de um irmão, de uma irmã que nós, de certa forma, admiramos pela prática da fé, pelo esforço que ele, que ela fazem. Muito embora nós não devemos, como diz a palavra de Deus, colocar a fé nos homens, né? Também nem nas mulheres, né? É preciso colocar a fé em Jesus Cristo. O irmão, a irmã é só um canal. Nós percebemos nos relatos bíblicos sobre Pedro, um Pedro violento, raivoso, que inclusive no momento da prisão de Jesus no Horto das Oliveiras, segundo o relato bíblico, ele cortou a orelha do servo Michael. Aliás, Malcolm, né, que chama. Então, nós vemos aí também em nós as nossas reações de raiva, de revolta, de indignação, quando nós perdemos a paciência, quando nós nos exaltamos. Então percebemos que Pedro era gente como a gente. E Deus não o excluiu. Deus não o eliminou. Continuou apostando nele também. Portanto, Deus não nos exclui, não nos elimina. Ele aposta em nós. Nós vemos Pedro também, num outro momento, medroso, que foge, que nega o Cristo 3 vezes, que se esconde. Isso lembra também os nossos momentos de covardia. Aqueles momentos que nós nos escondemos diante de situações que deveríamos ter nos posicionado, de verdades que deveríamos ter dito, de conversas que deveríamos ter tido para que o irmão ou alguma outra situação pudesse ter sido resolvida e às vezes nós nos omitimos. E olha aí, Pedro fugindo com medo. E nem assim Cristo o exclui. Nem assim Cristo deixou de chamá-lo. Nem assim Cristo o eliminou.
Por isso também Deus não nos elimina. Ele mostra, na maneira como ele trata Pedro, é a maneira também como ele nos trata nas nossas covardias, negações. E fora nós percebemos as gafes, que Pedro cometeu. O texto bíblico é rico de mancada que Pedro dava. Quando ele chamou Jesus à parte, nessa leitura, esse trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir hoje. Depois que Jesus diz que não foi a carne nem o sangue que revelaram que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, para Pedro, e diz: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus começa a falar da paixão que ele vai sofrer, e Pedro já vai falar besteira, Já chama ele de lado e diz: olha, não, Senhor, isso não te aconteça. Aí qual é o apelido que ele pega daí? Afasta-te de mim, Satanás. Levou um puxão de orelha. Pedro, que quando Cristo se transfigura lá no Monte Tabor, ele já quer, ainda é naquele estilo bem puxa-saco, Senhor, é bom estarmos aqui. E ele esperto, não falou numa tenda para ele: vamos armar uma tenda para ti, uma para Moisés, outra para Elias, que tinham aparecido para Jesus no Monte Tabor. E claro, ele esperava uma vaguinha numa dessas 3 tendas, E aí, novamente, o Cristo mostra que é preciso descer o Monte Tabor. Novamente, o Cristo mostra para Pedro que ele estava errado, a maneira como ele estava pensando. Depois, lá no Horto das Oliveiras, além dele ter cortado a orelha de Malco, muito antes, Pedro, que deveria estar em oração, Jesus chamou novamente aqueles 3 que ele costumava chamar, dentre eles Pedro, diz: olha, vamos nos colocar em oração. Aí Jesus se afasta um pouquinho. Quando ele volta, Pedro está dormindo com os outros. E por fim, depois quando acontece todo o desastre, toda a situação que foi difícil para os apóstolos, da paixão e morte de Jesus, Pedro quer voltar para a vida velha, diz: vou pescar. E ainda leva uma turma com ele para pescar junto. Então nós percebemos em todas essas gafes cometidas por São Pedro, um pouco da nossa humanidade, um pouco das nossas gafes, das nossas falhas, das nossas negações, dos nossos vacilos, dos nossos defeitos humanos, e um pouco da mentalidade mundana que nós herdamos e que Pedro também herdou da sua época, por isso fazia com que ele se comportasse da maneira como se comportou. Mas nem por isso o Cristo o excluiu. Nem por isso o Cristo o julgou e o condenou. Mas naquela última pesca milagrosa, no Evangelho de São João, depois da ressurreição, Pedro é perdoado. E não só perdoado, é confirmado o ministério petrino, ou seja, ele é confirmado como primeiro Papa, primeiro condutor, em nome de Cristo, da sua igreja, fundada pelo próprio Cristo, na sua encarnação, na sua vida pública, na sua paixão, morte e ressurreição, e com o envio do Espírito Santo. Tudo isso é fundação da igreja em Jesus Cristo. E ele coloca Pedro e os seus sucessores para conduzir esta igreja, essa realidade humana, mas também uma realidade divina e espiritual, continuadora da missão de nosso Senhor Jesus Cristo.
Jesus poderia ter dito, não, Pedro errou demais. Não vou colocar esse homem à frente da minha igreja, não. Ele falha demais, tem defeito demais. Mas não. Continuou apostando em Pedro. Continuou acolhendo Pedro. Continuou ensinando a Pedro. E Pedro, meio cabeça dura, foi aprendendo aos poucos. Como muitos de nós também aprendemos aos poucos, somos meio cabeça dura para viver um processo de conversão, para se deixar moldar e transformar pela verdade de Deus. Mas mesmo assim, Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de ninguém, desde que haja em nós uma boa vontade, uma abertura de coração e de mente para nos deixarmos conduzir. E Pedro tinha isso. Ele tinha essa humildade de se deixar, inclusive, corrigir e orientar. E vamos olhar um pouquinho São Paulo. São Paulo, pela narrativa bíblica, era violento. O cara era brabo. Provavelmente tinha um temperamento que a gente chama, uma classificação que já está defasada dentro da psicologia, de colérico. Ele, na juventude, assistiu o apedrejamento de Estevão. Diz o texto bíblico que ele ficou segurando as túnicas enquanto o pessoal apedrejava o diácono Estevão. Portanto, ele concordou com aquele assassinato, com aquele apedrejamento. Isso é Paulo, viu? Então você vê que ele não era flor que se cheire, não. E às vezes nós também temos as nossas atitudes violentas, arrogantes, prepotentes, orgulhosas. Às vezes até concordamos com um certo mal que alguém comete ou que alguém sofreu. Olha São Paulo agindo da mesma maneira que, enquanto ainda era Saulo, antes de um encontro com Jesus. Ele era culto, o contrário de Pedro. Pedro era simples, humilde, pescador. Já Paulo não, tinha cultura, tinha estudo. Foi formado na escola de Gamaliel, era fariseu. E fariseu que praticava a fé, mas praticava uma fé ritualista, legalista, que excluía as pessoas, uma fé mal vivida, mal interpretada, uma fé que levava a odiar. Então, muitas vezes, nós precisamos tomar cuidado para não termos o tipo de fé que Paulo, antes de se converter, tinha. Que odeia em nome da fé, que persegue em nome da fé e que apenas vê a fé como um conjunto de práticas religiosas e somente isso. E Paulo estava errado. Mas além disso, Paulo era teimoso. Como ele teimou na sua ideia de que ele estava certo e todo o cristianismo estava errado. Perseguiu os cristãos, odiava os cristãos, era intolerante. Nossa, e como muitas vezes nós estamos vivendo num tempo de intolerância. Mas nem por isso Cristo desistiu de Paulo. Cristo tinha um projeto para Paulo. Nem por isso Cristo excluiu Paulo. E mesmo com toda essa cabeça dura, com toda essa violência, com toda essa intolerância, com toda essa raiva dentro dele, com toda essa fé mal vivida, Cristo ainda vai ao encontro dele no caminho de Damasco. Quando ele cai por terra e ouve aquela voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E era um homem que achava devoto da fé.
Se achava um homem justo que praticava a religião. Cuidado quando nós nos acharmos justos demais. Cuidado quando nós acharmos que a religião que eu pratico já me faz santo demais, bom demais, melhor do que os outros, mais santo do que os outros. Isso é caminho de queda, isso é caminho de afastamento de Deus, isso é caminho de afastamento dos irmãos. E o pior, isso é caminho de inferno. E como Jesus não queria o inferno para Paulo, foi ao encontro dele e o tirou dessa mentalidade distorcida de uma fé mal vivida, que ao invés de amar, odiava e perseguia. Então a ação de Deus que vai ao encontro, o amor de Deus que vai ao encontro, a verdade de Deus que vai ao encontro, que renova a vida de Pedro e Paulo. Pedro deixa tudo, Paulo perde tudo. Pedro torna-se sábio, pacífico, corajoso. Pedro dá testemunho, ele que antes negava. Pedro que era inseguro, agora tem confiança, enfrenta as dificuldades, é um homem orante. Agora ele não dorme mais, ele ora, ele faz vigília, é pregador. Paulo, que coisa extraordinária, depois do encontro com Cristo, ele mesmo escreve em 2 Coríntios, 5 vezes ele levou 40 açoites, 3 vezes o açoitaram com varas, mais outras 3 vezes ele naufragou na missão, servindo a Cristo. Perigo nos rios, perigo de bandidos, perigo dos judeus, perigo dos falsos irmãos, mas ele ainda escreve na segunda leitura de hoje que ele combateu o bom combate, guardou a fé, apoiou-se no Cristo. E ainda Paulo ainda tinha uma coisa que eu acho extraordinária quando ele escreve nas suas cartas: onde eu sou fraco é que Deus é forte em mim. E mais ainda, ele tinha um espinho na carne, pediu para Jesus tirar, e a resposta de Jesus para ele foi: basta-te a minha graça, vai caminhar com essa fraqueza, suporta essa fraqueza, confia na minha graça e vai em frente. Então, nas nossas fraquezas, nos nossos limites, nas nossas quedas, confia na graça e vai em frente, não desanima. Assim como São Paulo, apóstolo, ele que muitas vezes também, aliás, escreveu: às vezes não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que não quero. Olha o santo dizendo que fazia o mal. Olha o santo dizendo que ele errava. Portanto, nós também erramos, como São Paulo escreve na carta isto. Mas mesmo assim, Cristo não o excluiu. Cristo sempre o acolheu. Cristo sempre apostou nele. Cristo sempre o conduziu. E que bom, ele deixou-se conduzir. Ele deixou-se corrigir junto com São Pedro. Ele deixou-se orientar. Ele abriu o coração e a mente e foi deixando o amor de Deus renovar a sua vida. Por isso também nós, nas nossas fraquezas, nos nossos limites, nas nossas contradições, nos nossos erros, nas nossas falhas, confiemos em Deus, admitamos as falhas, peçamos perdão, nos arrependamos e continuemos lutando sem desanimar. Deus não te exclui, Deus não te julga nem te condena. Haverá um tempo para isso, que é no final dos tempos. Agora, no tempo da igreja, representada aqui por São Pedro e São Paulo, Deus quer te acolher e renovar a tua vida para a tua conversão, salvação, para que você participe da vida eterna como São Pedro e São Paulo. Portanto, nada de desânimo diante das dificuldades, nada de tristeza ou de entregar os pontos diante das fraquezas ou das contradições que você traz, nada de desânimo diante dos obstáculos, como Paulo enfrentou inúmeros obstáculos e perseguições. Não desista. Continue em frente. Tenha fé. Acredite. Persevere. Lute. Busque a força de Deus, que assim como São Pedro e São Paulo,
você será capaz de superar as dificuldades, os obstáculos, os limites, as fraquezas, as tentações e as dificuldades da vida no dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.